quero que você abra no livro de Jó. Abra no livro de Jó, capítulo de número 6. E a gente vai ler o que está escrito no verso de número 14. Jó, capítulo 6, versículo de número 14. Quem esteve aqui na última Santa Ceia do ano? Levante a mão. Glória a Deus. Só ano que vem agora. Se Jesus não voltar, né? Porque se Jesus voltar, aí a gente vai cear lá na glória. Aí vai ser uma ceia servida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Já pensou que privilégio, hein? Os discípulos tiveram esse privilégio, né? Pedro, Tiago, João, Filipe, Tomé, Judas e os demais tiveram o privilégio de serem servidos por Jesus na Santa Ceia. Mas quando nós chegarmos lá na glória, nós também teremos este privilégio. Todos nós seremos servidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acharam o capítulo 6 do livro de Jó? Jó fica antes dos Salmos, né? Você sabe disso. E a gente vai ler aqui, que está escrito no versículo 14. É um desabafo. Esse trecho aqui é um desabafo de Jó, que está sofrendo muito, está passando por provas terríveis, e ele está se sentindo desamparado, abandonado, esquecido. E quando ele pensava que as pessoas com as quais ele mais poderia contar simplesmente não compreenderam a situação que ele estava vivendo, ele falou assim: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. Então, como é que ele está se sentindo? Eu estou sofrendo, mas ninguém tem compaixão de mim. Parece que vocês não estão vendo o que eu estou passando. Então ele está falando isso. É um desabafo, né? É um desabafo. Ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Então Jó está dizendo assim: ainda que eu tivesse perdido o temor de Deus, ainda assim vocês teriam que ter compaixão de mim. Porque às vezes a gente, por causa do excesso de religiosidade, a gente acha que só tem que ser misericordioso com aqueles que são da fé, não é? Quem não é da fé, que morra. Quem não é da fé, que se lasque todo. Quem não é da fé, que se vire. E não é bem assim. Ainda que a pessoa não tenha temor de Deus, ainda que ela não tenha temor de Deus, ela precisa de misericórdia. Ela carece de misericórdia. Ela necessita de compaixão. Porque Deus não amou apenas os crentes. Foi isso? Deus não entregou o seu filho apenas pelos cristãos. Foi isso? Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a compaixão, ela precisa ser aplicada na vida de qualquer pessoa, não importa quem ela seja, ainda que, como diz o Jó aqui no versículo 14, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Então Jó está falando assim: mesmo que eu fosse um desviado, sabe? Mesmo que eu fosse alguém que não quer mais andar no caminho e na palavra de Deus, ainda assim vocês teriam que ter compaixão de mim. Eu posso não ser o melhor servo, eu posso não ser o maior homem de Deus, eu posso não ser o homem mais santo, mais correto, mais sincero, mais verdadeiro, mas ainda assim eu careço de misericórdia. E a misericórdia de Deus é infinita, não é? A
palavra de Deus diz que as suas misericórdias não têm fim, não é? Eu vou ler então esse versículo mais uma vez e você repete em seguida, vamos lá? Ao que está aflito, devia ao amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Por favor, coloque a escritura agora sobre o teu assento, erga as duas mãos para o céu e vamos dar para o Senhor, para Jesus, para a palavra de Deus, aquilo que ela é digna de receber, porque esta palavra é digna de todo louvor, de toda exaltação. Então vamos aplaudir e vamos glorificar a Deus ao mesmo tempo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra vai ser pregada agora, que o Teu Espírito Santo venha neste lugar e tome a vida do pregador, tome a boca do mensageiro, que não seja homem ou carne falando, mas somente o Teu Espírito Santo a falar com cada vida que aqui está. Portanto, Senhor, envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá, e que ela produza o resultado para o qual vai ser mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis sentar. Jó está fazendo essa declaração porque os amigos à sua volta não tiveram compaixão do seu sofrimento. Porque quando a pessoa tem compaixão, ela sente o que a outra pessoa está sentindo. Você quer ver a definição de compaixão? Segundo o dicionário, é você sentir a miséria da pessoa e se compadecer. É ver alguém sofrendo e aquilo doer dentro de você como se a dor fosse com você mesmo. Forte essa definição, né? De compaixão. Já que você não pegou nada, eu vou repetir. É sentir a miséria da pessoa e se compadecer. É ver a pessoa sofrendo e aquilo doer dentro de você como se a dor fosse com você mesmo. Então os amigos de Jó olharam para ele, naquele momento difícil que ele estava atravessando, e não conseguiram sentir o que ele estava sentindo. Então, quando eu não consigo sentir o que o outro está sentindo, isto significa que eu não tenho compaixão. Eu não tenho compaixão. E o versículo 14, onde Jó faz o seu desabafo, ele diz: ao que está aflito. Quer dizer que quem mais precisa de compaixão? Quem está aflito. A aflição é uma angústia generalizada. É quando a pessoa sente aquela opressão e ela começa a imaginar que nada vai dar certo, que tudo vai dar errado. Quem já sentiu aflição alguma vez na vida? É horrível, né? Eu estou muito aflito. É uma coisa ruim. Parece que a qualquer momento você vai receber uma notícia terrível. Parece que a qualquer momento aquilo que você esperava que desse certo vai acabar dando errado. Parece que aquilo que você investiu, você não vai ter retorno, vai perder tudo. A aflição é uma coisa horrível. E Jó está aflito. E ele está cobrando dos seus amigos uma postura de compaixão. Mas eles não demonstram compaixão nenhuma. Então ele está dizendo que quando um amigo vê o outro amigo sofrendo, ele deve sentir compaixão e também tomar providência a fim de consolar aquele que está sofrendo. O que os amigos de Jó fizeram para consolá-lo? Nada. Eles só ficaram apontando.
eles só fizeram acusar. Ao decorrer desses 23 anos pregando o Evangelho, eu já vi muita gente aflita. Eu já vi muita gente chegar na igreja e dizer: eu vou me matar. Eu já ouvi muita gente dando testemunho no altar dizendo: a única solução para a minha vida era a morte. A pessoa diz. Tem um testemunho muito forte. Aliás, são dois. Um da Carla e outro da Marli. A Carla, uma vez, ela conta que estava dentro de casa e a aflição que ela estava sentindo era tão grande que se converteu em depressão, porque o marido tinha deixado ela e a filha, tinha ido embora com outra mulher, e ela não sabia mais o que fazer. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou sustentar a minha filha? Aí ela disse que deu um nó na cabeça dela, ela ficou totalmente desorientada. Aí ela pensou assim: já sei, a única solução é eu me matar. Só que antes de eu me matar, eu vou matar a minha filha, porque se eu me matar e deixar a minha filha viva, quem é que vai cuidar da minha filha? Então é melhor eu matar as duas. Eu vou matar a minha filha e depois eu me mato. Aí ela foi debaixo da pia da cozinha, pegou uma garrafa de 2 litros que tinha cloro dentro, colocou na mamadeira da filha. Aqui não tem um testemunho, né? Não dá para acessar pelo computador, senão eu ia colocar para você ouvir agora. Ela colocou cloro dentro da madeira da filha, pegou um copo, colocou cloro dentro do copo, e quando ela ia dar a mamadeira para a filha, o pastor, no rádio, que estava ligado lá no quarto, começou a dizer assim: por favor, não se mate, não se mate. Jesus te ama e Ele tem uma grande obra na tua vida, não se mate. Ela disse que a mamadeira caiu da mão, o copo caiu da mão, e ela se curvou diante de Jesus ali, entregou a vida para Jesus, e hoje ela é obreira da Paz e Vida de Madureira, na cidade do Rio de Janeiro. A Marli, que é membro da Paz e Vida de Niterói, no Rio de Janeiro, ela dizia a mesma coisa. Nas palavras dela, a única solução para a sua vida era a morte. Aí ela chegou na Paz e Vida, decidida a se matar, recebeu uma oração de libertação, e daquele dia em diante, a morte que estava rodeando a Marli se afastou completamente dela. A mulher entregou a vida para Jesus, batizou nas águas no batismo seguinte. As filhas que estavam atormentadas e desempregadas arranjaram emprego. A vida dela mudou completamente, e hoje ela também faz a obra na Paz e Vida de Niterói, no Rio de Janeiro. Você vê que coisa impressionante. Esses 2 casos que eu estou contando, é lógico que não tem só esses, tem milhares. Mas esses 2 casos que eu estou contando para você mostram que essas pessoas estavam tão aflitas, que elas achavam que a única solução era morrer. Morrer para quê? Para acabar com a aflição. Para você ver como a aflição é um sentimento ruim, é ou não é? Faz a pessoa pensar em se matar. Como é que uma mãe diz que vai colocar cloro na mamadeira da filha e coloca e diz que vai matar a filha e depois se matar? Eu nem sei se o cloro ia matar, né? Não sei. Você já bebeu cloro, Janete? Experimenta, depois me diz como é que é. Você já bebeu cloro? Só o cheiro, né? Só o cheiro do cloro já faz mal. Já faz mal. A senhora já bebeu cloro? Olha aí, ó, a missionária
Missionária pensou rápido. A gente bebe cloro todo dia, né, nessa água da Águas de Manaus, né? Claro que não é esse tipo de cloro, né? Mas imagina a aflição que aquela mulher estava sentindo para dizer uma coisa dessas. A aflição que a outra estava sentindo para dizer uma coisa dessas. Então, eu tenho certeza que muitas vezes a pessoa, quando está passando por um momento de aflição, um abraço afetuoso pode trazer refrigério para aquela pessoa que está aflita. Palavras talvez não ajudem tanto, porque naquele momento Jó não queria ouvir o que os seus amigos tinham para dizer. Afinal de contas, ele tinha perdido os 10 filhos. Quando a Bíblia diz perdeu os 10 filhos, ele perdeu tudo. Tudo. Ele só não perdeu a fé em Deus, mas perdeu tudo, porque 10 na Bíblia significa a totalidade. Ele perdeu tudo. Ele perdeu totalmente aquilo que Deus tinha entregado para ele. Perdeu tudo. Como se não bastasse, a mulher que deveria estar do lado dele chega para ele e fala: por que ainda mantens tu a tua integridade? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Não sei, se ela fosse amazonense, ela ia falar assim: para de ser leso. Para de ser leso. Anda, amaldiçoa logo o teu Deus e morre. Você não tem mais nada a perder, você já perdeu tudo. Todos os nossos filhos morreram. A gente não tem mais dinheiro, a gente não tem mais casa, a gente não tem mais nada. Tudo foi embora. Não tem mais gado, não tem mais rebanho, não tem mais camelo, não tem mais jumento, não tem mais servo, não tem mais serva. Imagina a avalanche de aflição que caiu sobre a vida de Jó e sobre a casa de Jó, sobre a família de Jó. Porque não foi só com ele, foi com a família toda aquilo. A perda trouxe prejuízo para toda a família de Jó. E olha o que diz aqui a palavra de Deus, no Salmos de número 1, eu quero que você confira comigo, por favor. Eu tenho certeza de que Jó esperava outra coisa dos seus amigos. Não acusação, não ausência de compaixão. Só que ao invés de ouvi-lo, eles ficaram só acusando. Mas o Jó era um homem bom, amados. O início do livro de Jó diz que ele era reto, diz que ele era temente a Deus, sincero e que se desviava do mal. Então, se você ler os Salmos de número 1, isso aqui é um resumo, basicamente, do comportamento do Jó. Olha o que diz aqui no versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, se desviava do mal. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Não era assim a vida dele? Jó prosperava em tudo o que fazia. Ele era o homem mais rico do Oriente. Depois você lê lá no capítulo 1. Tudo dava certo para ele. Jó, apesar de ser tão bom e tão temente a Deus, ele passou a sofrer coisas que poucas pessoas neste mundo sofreram. Imagine um pai perder de uma única vez 7 filhos e 3 filhas. Em seguida ele perde todos os seus bens. Todos os seus bens. Ele que era o homem mais rico, agora é o homem mais pobre. Ele que era o homem mais feliz, agora é o homem mais infeliz. Ele que era o homem mais forte, agora é o homem mais fraco. Perdeu tudo. E é importante lembrar que ele era o mais rico do Oriente.
Foi dormir rico, acordou pobre. Imagina. E aí lá no capítulo 19 do seu livro, volte aí em Jó, capítulo 19 agora. Satanás, depois daquilo, colocou uma chaga maligna em Jó, que o cobriu da cabeça aos pés. E era uma chaga tão terrível, tão maligna, que vermes começaram a brotar do seu corpo. Ele passou a exalar um mau cheiro insuportável, a ponto de a própria esposa não conseguir mais ficar perto dele. E esse trecho aqui do capítulo 19 diz isso. Olha aqui, capítulo 19, versículo 17: o meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Olha a situação. A mulher não queria ficar perto dele mais. As pessoas com quem Jó mais acreditava que podia contar se afastaram dele. Nem a mulher queria estar perto dele. E ele vai perder a vontade de viver. Vá comigo aqui no capítulo 3 do livro de Jó, para você compreender o estado da alma de um homem que está sofrendo e que não merece estar sofrendo. Jó capítulo 3 e versículo de número 3. Olha como está a alma de Jó. Pelas palavras que ele diz, dá para você interpretar o estado da alma dele. Olha aí. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. O homem está sofrendo tanto que ele está falando assim: pereça o dia em que nasci. Ou seja, que eu nunca mais complete anos neste mundo, nesta vida. Pereça o dia em que nasci. Ao mesmo tempo ele está dizendo, melhor era que eu nem tivesse nascido se fosse para passar por tudo isso. Aí ele continua. Parece dramático, né? Mas não é dramático. É a realidade. Tem gente que faz drama, mas ele não está fazendo drama aqui, ele está sendo real, realista. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam um dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não vejas as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Olha o que ele vai dizer no versículo 11, olha o estado da alma deste homem. Por que não morri eu desde a madre? E em saindo do ventre não expirei? Por quê? Por que que Deus me deixou viver para passar por tudo isso? Quem está começando a compreender o que é aflição, levante a mão. Olha só. Jó, ele é a descrição humana de aflição. E Jó está sofrendo tanto que ele chega a declarar que se tivesse sido um aborto, ele teria tido melhor sorte. Olha o que ele vai dizer no versículo seguinte, versículo 12. Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Situação, hein? Jó vai chegar num nível tão elevado de sofrimento, amados, que ele vai chegar a desejar a morte. Aqui no versículo 20 do mesmo capítulo, eu quero que você acompanhe aí.
Ele estava desejando a morte o tempo todo. Por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? O que é que o Jó esperava o tempo todo? Ele esperava uma virada de Deus na vida dele? Não, ele esperava a morte. Ele esperava a morte, mas a morte não vinha. Sabe por que a morte não vinha? Porque Deus tinha plano na vida, não na morte. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: você está vivo, porque Deus tem plano na vida, não na morte. Os planos de Deus só servem para a vida, não para a morte. Depois que morrer não tem mais planos de Deus, não. Deixa eu fazer uma pergunta, responda se você quiser. Quem aqui contraiu o Covid-19? Levante a mão. Está vivo, né? Você está vivo? Deixa eu ver se você está vivo de verdade. Balança a mão assim. De repente é um fantasma. Balança a mão de novo aí. Está vivo. Sabe por quê? Porque Deus tem plano na vida. Deus tem coisas para fazer na tua vida ainda, e você nem imagina o que é. Você pode ter passado pelo olho do furacão, você pode ter passado pelo vale da sombra da morte, mas você passou, por quê? Porque Deus tem plano na vida. Após o vale da sombra da morte, tem vida abundante esperando por você, tem vida eterna esperando por você. Por isso que você está de pé ainda, porque Deus tem planos na tua vida. Deus tinha planos na vida desse homem. Escute isso, preste atenção, hein? Jó, ele estava tão deprimido, gente, tão deprimido, que ele não consegue pensar em boas coisas. E a pessoa que está nesta situação de crise, ela acaba criando uma fé negativa. Se você ler o versículo de número 25, olha o que ele falou aí no versículo 25. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Olha aí. Quer dizer que já era uma coisa que estava ali dentro dele. Vamos entender uma coisa interessante aqui. O que é a fé? Em resumo, a fé é aquilo que você espera sem ver, não é? É aquilo que você espera sem ver. É uma convicção ou uma certeza absoluta. Convicção ou certeza absoluta. Quando a gente tem uma fé positiva, nós esperamos que coisas boas vão acontecer, é ou não é? Mas quando se está deprimido e arrasado, tende-se a esperar que a coisa só piore. Era assim que Jó estava naquele momento. A aflição tomou conta da vida dele de tal modo que ele não consegue pensar que o melhor está por vir. Pelo contrário, ele só consegue pensar que o pior está para acontecer. Uma fé negativa. Uma fé virada ao contrário. Só que eu quero dizer para você, profeticamente, que ainda que a sua situação seja a pior possível, ainda que você esteja no olho do furacão, ainda que você esteja olhando à sua direita, à sua esquerda, na frente, atrás, ainda que você até olhe para o alto e não veja a possibilidade de melhora ou de socorro, eu quero que você creia nisso, que lá do céu, lá da glória, Deus está vendo tudo o que se passa na tua vida. Deus sabe exatamente a situação que você está atravessando, e Deus está dizendo para você lá do alto: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Oh glória! Diga glória a Deus. Você lembra do Jairo? Lembra do Jairo? Qual era o problema do Jairo? Filha dele.
estava muito doente e não melhorava. Os dias se passavam e a situação da menina só piorava, só piorava, só piorava. Aí um dia Jairo tomou uma decisão radical. Por que radical? Porque ele vai procurar por Jesus. Ele vai pedir ajuda para aquele homem que o sinédrio não aprovava. Jairo fazia parte do sinédrio. E ele vai procurar Jesus. Interessante é que quando ele encontra Jesus, ele se ajoelha, reconhecendo que Jesus não é homem, reconhecendo que Jesus é Senhor. Porque um judeu não se ajoelha diante de homem nenhum, ele só se ajoelha diante do Senhor. Então ali ele está tendo uma revelação de que Jesus é o Senhor. Diga: Jesus Cristo é o Senhor. E aí ele se ajoelha na frente de Jesus ali, diante de todos. Quando ele conta para Jesus o que estava acontecendo, Jesus imediatamente se prontifica a ir com ele até a sua casa. Quando Jesus está se aproximando da entrada da casa, alguns se antecipam e dizem assim para o Jairo: não incomodes mais o mestre, a menina já morreu. Aí Jesus vai liberar uma palavra que vai fazer toda a diferença na vida de Jairo naquele momento. Jesus vai chamar ele num canto e vai dizer: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ô Jairo, eu sei de tudo que você já ouviu aqui, mas eu vim aqui para te dar a palavra final. A palavra final sou eu quem dou. E é a minha palavra que vai determinar o que vai acontecer daqui para frente. Você pode ter recebido muitas sentenças, você pode estar passando por muita dificuldade dentro da tua casa, mas Jesus está falando: eu estou aqui para te dar a palavra final. Não temas, crê somente. E se você acreditar somente nele, pode ter a certeza, vai haver uma saída para esta situação. Diga: eu creio nisso. Você pode estar perdido aos olhos do mundo, você pode estar perdido aos olhos da ciência, você pode estar perdido aos olhos dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus parentes, mas Deus está dizendo que Ele vai te levantar do pó. Deus vai curar as tuas necessidades e as tuas enfermidades, e Ele vai restaurar a tua vida, para que você lá na frente veja que Ele nunca te abandonou, mas sempre esteve contigo. Diga: eu creio nisso. Só que esse Jó vai passar por um processo doloroso. Você está comigo em Jó ainda? Quem está comigo em Jó 3, versículo 26, a gente parou no 25. Olha o versículo 26. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Quer dizer que ele está dizendo que ele sempre se esforçou na vida e mesmo assim perdeu tudo. Ele não consegue entender por que tudo está acontecendo, por que tudo aquilo estava acontecendo. Quando a pessoa está numa situação igual a de Jó, ou parecida, ninguém ouve o que ela diz. Ela perde autoridade naquilo que fala, porque as pessoas dizem assim: como é que você pode falar disso se você está aí todo arrebentado, todo detonado, se a tua vida está toda em frangalhos, se você está todo caído? Como é que você pode levantar alguém se você está caído? Como é que você pode dar força para alguém se você está fraco? Como é que você pode restaurar alguém se você está destruído? Então ninguém ouve essa pessoa. Ninguém ouve. Ninguém ouve uma pessoa que está numa situação de vergonha e de derrota. As pessoas viram as costas. As pessoas não dão atenção.
Se você quer atenção, lute e vença. Porque ninguém presta atenção em alguém que está derrotado. Quando Jó tinha tudo, a casa dele parecia rodoviária em véspera de feriado. Agora que ele perdeu tudo, a casa dele mais parece um mausoléu, um museu. Um lugar que ninguém quer ir. E quando alguém chega lá, é para apontar, é para acusar, é para dizer: está vendo? Você merece passar por isso. Sem saber das razões, dos motivos. Gente para te acusar, gente para te apontar, vão aparecer muitas. O tempo todo vai aparecer. Gente que não sabe o que você faz e gente que não vive o que você vive. Gente que só sabe tagarelar. É o famoso crente papagaio. Fala, mas não faz nada. É ou não é verdade? Mas Deus conhece o teu coração. E Deus sabe quem você é por dentro. E Ele está dizendo para você através desta palavra que independentemente daquilo que os outros falem ao teu respeito, Ele está preparando a tua vitória. E quando a tua vitória chegar, aqueles fofoqueiros, mexeriqueiros, aqueles maldizentes vão queimar a língua deles. Sabe por quê? Porque o Senhor está do teu lado, o Senhor está contigo. Ainda que você esteja passando por uma situação extremamente difícil, acredite, Deus está vendo tudo e Ele está no controle de tudo. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Mas o Jó avança aí para o capítulo de número 6. Ele está numa situação tão terrível que o texto diz assim, Jó capítulo 6 e versículo 2: se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. O que ele está dizendo? Ninguém me ouve. Ninguém me ouve. Antes todo mundo me ouvia, mas agora ninguém me ouve. Ninguém considera o que eu falo. Quando a pessoa está nesta situação, ela perde toda a credibilidade. É ruim, não é? Quando você fala e ninguém presta atenção. É ruim ou não é? É horrível. Jó está enfrentando a crítica dos amigos. Ele se defende, mas não adianta. O pior é que Jó está sofrendo o silêncio de Deus. O pior não é a crítica dos amigos, porque crítica sempre vai haver. Gente para criticar sempre vai ter. Mas eu quero que você entenda isso. O pior não é a crítica que as pessoas fazem ao teu respeito. O pior é o silêncio de Deus. Porque querem falar mal de mim? Falem. Mas que falem sem razão. Que falem sem motivo. O que eu não quero é que Deus fique em silêncio com relação à minha vida. Querem falar? Falem à vontade. Contanto que Deus fale comigo. Porque na minha vida, a primeira e a última palavra é aquela que sai da boca de Deus. Tem que ser assim na nossa vida. Tem que ser assim. Então ele está enfrentando o silêncio de Deus. É uma coisa triste a pessoa orar e achar que Deus não está respondendo ou ouvindo. Então Jó, ele vai acabar se tornando uma pessoa pessimista. O que é uma pessoa pessimista? A pessoa diz: eu vou orar para quê? Vou orar para quê? Deus não me ouve. Vou jejuar para quê? Para quê, pastor, jejuar? Eu faço jejuns e não adianta nada, não acontece nada, nada muda. Vou fazer campanha de oração para quê? Já fiz tantas e até agora nada. Percebeu que a pessoa que começa a dizer essas coisas está revelando o seu pessimismo, sim ou não? Ela nunca tem um pensamento de que lá na frente as coisas vão melhorar.
Mas Deus promete na sua palavra que as coisas vão melhorar. E não vai demorar muito. Porque Ele diz, ainda um poucochinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Tão somente espera, porque certamente virá. Vai melhorar, mas você tem que aprender a esperar. Fala para a pessoa do lado assim, espere em Deus, que tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. Então Jó, ele sofre com esse aparente silêncio, e nós sofremos também. Mas sabe o que me consola e o que deve consolar você também? É que nós sabemos que quando Deus está em silêncio, aqui na terra, é porque Ele está trabalhando em favor da tua vida, em favor da minha vida, em favor das nossas vidas, lá no céu. Amém? O céu vive em constante movimento. Fala assim comigo, o céu não para. A terra pode parar, mas o céu não. A sua vida pode parar, mas o céu não. O céu está em constante movimento. Enquanto você está aqui ouvindo esta palavra, Deus está trabalhando no teu casamento. Enquanto você está aqui ouvindo esta palavra, Deus está trabalhando na tua vida e na vida dos teus filhos. Enquanto você está ouvindo esta palavra, o Senhor está trabalhando na tua saúde, fazendo você recuperar toda a saúde que você perdeu, todo o fôlego que você perdeu. Deus está trabalhando para curar todas as tuas enfermidades. E enquanto você está ouvindo esta palavra, Deus está trabalhando até na realização dos seus sonhos e na concretização dos seus projetos. Enquanto você está aqui parado, ouvindo a palavra de Deus, há um reino espiritual poderoso que está trabalhando e se movendo numa velocidade extraordinária, e é uma velocidade tão grande que você não consegue enxergar, ainda que passe você não consegue ver. Isso significa que Deus está se aproximando de você, e aquilo que Deus te prometeu, logo vai ser entregue nas tuas mãos. Diga, eu creio nisso. Diga assim comigo, meu problema já está nas mãos de quem resolve. Então fica tranquilo, vai dormir em paz. Amém? Tem uma dupla sertaneja gospel. Eu não gosto desse negócio de gospel. Uma dupla sertaneja que canta músicas para Deus. Pronto. A letra é mais ou menos assim: vai dormir em paz, meu irmão, espere em Deus e vai dormir em paz. Vai dormir em paz, meu irmão, espere em Deus e vai dormir em paz. Não é no cemitério não, viu? Está entendendo, né? No cemitério é descanse em paz. A letra fala dormir em paz, porque a palavra de Deus diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Qual foi o fim? Olha só, Jó capítulo 42. Vamos lá no Jó capítulo 42, e eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé, por favor. Jó foi acusado, foi mal compreendido, foi humilhado, sofreu muito, mas lá no capítulo 42, Deus vai dizer para Jó assim: Jó, ore pelos seus amigos. Ô Jó, ore por aqueles que estão te acusando. Jó, ore por aqueles que não têm compaixão de você. Jó, ore por aqueles que não querem lhe estender as mãos. E sabe o que Jó fez? Orou. Ele podia dizer: como é que eu vou orar pelos meus amigos, Senhor? Os meus amigos é que tem que orar por mim. Às vezes quando a gente está atravessando uma aflição, não é isso que a gente fala? Como é que eu vou orar
por alguém, olha a minha vida como é que está. Como é que eu vou dar alguma coisa para alguém? Eu não tenho nada. Só que Deus, Ele encontra dentro de você coisas que você mesmo não consegue encontrar. E aí no versículo 10 do capítulo 42 está escrito assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Você quer profetizar na vida da pessoa do lado aí? Olha para ela e fala: Deus vai virar o teu cativeiro. Deus vai virar o teu cativeiro. Você vai viver uma virada na tua vida, na tua família, nos próximos dias. Sabe aquelas pessoas que você achava que não tinham mais jeito? É desse tipo que Deus gosta. Daqueles que batem o pé firme e dizem: comigo não. É desse tipo que Deus gosta. Porque quando a mudança vier, aí todos os que conheciam e que conhecem aquela pessoa vão dizer: verdadeiramente, só Deus. Só Deus para fazer o que foi feito na vida dessa pessoa. As pessoas vão reconhecer o poder de Deus, a intervenção de Deus, a ação de Deus. Isso vai acontecer, acredite você ou não. É só uma questão de tempo. A palavra de Deus diz que para todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado por Deus. Deus já determinou quando essas mudanças vão acontecer. Ele já determinou. Agora você precisa esperar. Você precisa esperar a hora dessas coisas se cumprirem. Amém? Fala: tudo que Deus me prometeu vai se cumprir. Tudo. Tudo. Nada vai ser esquecido. A palavra de Deus diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Tudo vai se cumprir. É só você permanecer na posição em que você foi chamado. Não desista. O diabo vai usar até os teus amigos. Quando a gente diz amigos, as pessoas que fazem parte da sua vida. Às vezes você não tem amigo fora de casa, você só tem amigo dentro de casa. Que está difícil confiar em pessoas hoje em dia, é ou não é verdade? A gente está vivendo a era fake, hoje é tudo fake. Hoje em dia o camarada na tua frente está elogiando, por trás de você ele está te enfiando a faca nas costas. Mas Deus vai usar aquelas pessoas que estão próximas de você. Deus vai usar essas pessoas. E você pode ter a certeza que ainda que estas pessoas aparentemente estejam contra você, teu Deus está do teu lado. Eu acho lindo quando Jesus fala lá em Mateus 28: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, não é hoje quarta-feira e amanhã quinta-feira e depois de amanhã sexta-feira e no final de semana. Todos os dias. Todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos fazer uma oração agora? Se você trouxe o seu projeto de vida já está aqui, né? Então você vai fazer o seguinte agora. Você vai apontar as mãos aqui em direção ao altar, que a gente vai apresentar o projeto de vida. O projeto de vida foi entregue no domingo. Se você não entregou porque você não veio por algum motivo, entrega hoje. Entrega agora, para nós orarmos. O projeto foi entregue domingo, mas a campanha não acabou.
Hoje nós estamos iniciando a 5ª semana dessa campanha de oração. Faltam só 2. Faltam só 2. Obrigado. Você pode crer que nas próximas semanas Deus vai surpreender você. Deus vai surpreender você. Vem cá, você acha que passou pela cabeça de Jó que ele receberia o dobro de camelos, o dobro de jumentos, o dobro de ovelhas, o dobro de tudo? Hã? Você acha que isso passou pela cabeça dele? Mas é isso que Deus vai fazer. Deus vai fazer na tua vida aquilo que você nem está pensando que Ele fará. Você gosta de surpresa? Tem gente que não gosta não. Mas se você gosta, se prepare porque você vai ser surpreendido. Levante as suas mãos aqui na direção do altar e do seu projeto. Feche os seus olhos. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, esse projeto esteve durante 4 semanas debaixo dos joelhos desta pessoa. Não sei se ela fez isso na sua casa, se ela fez isso no seu local de trabalho. Mas agora estes projetos estão debaixo dos meus joelhos. E eles estão em cima do teu altar. Porque o teu altar é o lugar onde o Senhor responde. O altar é o lugar onde o Senhor manifesta a sua presença, onde o Senhor derrama a sua glória, onde o Senhor revela aquilo que está oculto, onde o Senhor manifesta aquilo que foi prometido. E eu quero apresentar o projeto de cada pessoa que entregou esse projeto nas mãos do Senhor. Eu sei, meu Deus, que existem situações na vida espiritual desta pessoa que precisam ser consertadas. De repente é a fé, é o temor, é a esperança, é o compromisso, é a comunhão. De repente, o que esta pessoa mais precisa que seja consertado na vida espiritual dela é a certeza da salvação. Porque ela já está há tanto tempo na tua casa e por alguma razão ela ainda não conseguiu ter esta certeza. Nós pedimos que o Senhor vá de encontro às famílias aqui representadas nesses projetos. Vai de encontro à vida financeira dessas famílias, à vida profissional, mas principalmente à saúde. Cumpre aquilo que está escrito em Isaías capítulo 53. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e tomou sobre Ele as nossas enfermidades, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então sara, meu Deus, cada pessoa que está doente. Nós acreditamos que em 2022 nós veremos a nossa família no teu altar, e é por isso que nós clamamos. É por isso que nós investimos nesta instituição tão preciosa, neste ministério tão importante que foi criado pelo Senhor e dado a nós para que nós pudéssemos cuidar dele. Nós cremos que a família é um ministério que o Senhor nos entregou para cuidarmos, e nós queremos que o Senhor nos ajude a cuidar dela, para que nenhuma pessoa se perca, mas para que todas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade, conforme está escrito na tua palavra. Nós abençoamos estes projetos, estas famílias representadas por esses projetos, e declaramos, meu Deus, em 2022, a minha família no altar de Deus. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.